Olá, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema muito importante. Um tema que principalmente para nós mulheres é muito difícil às vezes de falar. E nós até muitas vezes achamos que é normal nós passarmos a nossa vida inteira cansadas. Eu sou uma pessoa muito proativa, até sou um pouquinho hiperativa. Realmente eu tenho bastante dificuldade de me sentar, de parar para ver um filme, de descansar. No ano de 2025, eu percebi que eu estava mais do que cansada. Eu estava mesmo assim à beira de um burnout. Eu acho que é assim que se fala. Eu estava sobrecarregada. Porque eu acho que o cansaço na vida de uma esposa e mãe até é tolerável. Mas quando nós estamos sobrecarregados, eu comecei a analisar, falei, não, isso já não é só um cansaço normal, eu estou uma sobrecarga, tanto emocional, mental, física. Eu era aquela pessoa que queria abraçar o mundo, que queria ajudar todo mundo, e eu não acho que isso é ruim, mas nós não vamos conseguir. E nesse querer, muitas vezes, abraçar todo mundo, ajudar todo mundo, eu realmente me peguei sobrecarregada. Quando eu fui analisar as coisas que eu fazia, qual era a intenção do meu coração, nas coisas que eu estava fazendo, a maioria das coisas que eu fazia é porque eu tinha medo. Medo das pessoas irem embora, medo das pessoas me rejeitarem, porque afinal eu não vou conseguir agradar, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu fiz durante tantos anos. Medo muitas vezes de Deus ficar triste comigo. Quantas vezes nós ouvimos e nós entendemos que se nós não fizermos muitas coisas para Deus, Ele vai ficar triste conosco, Ele vai ficar chateado, Ele vai ficar bravo conosco. Então eu entendi que não, Deus não ia ficar chateado comigo. Deus não estava pedindo aquelas coisas todas que eu queria fazer para agradá-lo. Ele não precisava que eu fizesse tantas coisas para agradá-lo, porque ele já estava feliz só por eu existir, por eu ser quem eu sou, por eu todos os dias acordar e lutar para eu ser uma esposa, uma mãe, uma filha em primeiro lugar, que o ama acima de todas as coisas, que busca ter um relacionamento verdadeiro com ele, que busca conhecê-lo cada dia mais. Isso já o deixava muito feliz. E quando eu comecei a entender que existia muito medo em mim, existia um medo assim muito profundo, e eu acho que não acontece só comigo, acontece com a maioria de nós que de alguma forma foi rejeitado na infância, passou por algum trauma na infância, sofreu alguma coisa. Nós crescemos muitas vezes com esses medos. Se nós não fizermos certas coisas para as pessoas, elas vão embora. E eu quero dizer para vocês, elas vão mesmo. Porque se alguém está com você só por aquilo que você faz, o dia que você deixar de fazer, essa pessoa vai embora. E eu sei que é muito ruim. Nós muitas vezes temos dependência emocional, nós sofremos quando as pessoas vão embora. Só que eu entendi que é bem pior nós vivermos com uma carga, com uma sobrecarga emocional, mental, física, para fazer as pessoas ficarem. Porque o dia que nós não aguentarmos mais, elas vão embora. Então, realmente, quem tem que ir, é melhor que vá. E que nós não adiemos mais. E que se a gente tem que passar por um processo de dor, de ser rejeitado, de ser esquecido, é melhor que a gente passe já. Porque isso traz muita maturidade. Isso faz a gente entender que existe uma vida mais leve. Uma vida que a gente vai ter que entender que as pessoas que nos amam, elas não vão embora quando nós deixamos de fazer aquilo que os agrada. As pessoas que nos amam, elas vão ficar, elas podem às vezes não concordar com a nossa mudança, com a nossa atitude, mas elas não vão embora, elas vão ficar. E aquelas que forem embora é porque elas estavam com você só para te sugar. E eu quero abrir outros assuntos que foi que eu me deparei muito ano passado, que foi junção de várias coisas que me deixou sobrecarregada. Eu lembro que eu estava tão sobrecarregada que eu não tinha mais prazer nas coisas, eu não tinha prazer mais em sair, eu não tinha prazer mais em... Olha, tudo que acontecia, toda novidade, tudo que viria, assim, tudo que tinha, por exemplo, coisas que eu amava fazer. Eu já não tinha mais prazer nisso. Até isso pra mim se tornou um fardo, porque eu estava tão sobrecarregada de outras coisas que tudo que pra mim era prazeroso, que antigamente eu amava fazer, era um fardo também pra mim. Era como se eu só estivesse cumprindo ali obrigações, mesmo quando eram coisas que pra mim foram prazer durante muito tempo. Comecei a perguntar pra Jesus: Jesus, o Senhor me pediu pra fazer isso? Senhor, por que eu faço isso? Senhor, por que muitas vezes eu sou mãe do meu marido? Quantas vezes nós nos sobrecarregamos porque nós nos colocamos no lugar de mãe dos nossos esposos, e nós não somos só esposas, além de nós sermos mãe dos nossos filhos, nós também somos mães dos nossos maridos, porque
Nós temos esse senso materno, isso é natural, nasce com a gente, é lindo de ver, mas nós temos que entender que nós fomos criadas, Deus nos fez como o vaso mais frágil. Deus nos fez para nós sermos cuidadas, para nós sermos tratadas como vaso frágil, para nós sermos protegidas, não para nós protegermos os nossos maridos. Quantas vezes nós ocupamos esse lugar, né, de protetoras dos nossos maridos? Quantas vezes nós até os sufocamos de tão chatos que nós somos, porque nós estamos o tempo todo, você comeu? Você não sei o quê? Ah, é melhor você vestir isso. Por que você não faz isso? Olha, não esquece do casaco. Olha, você não sei o quê. Olha, você já jantou? Você já almoçou? Meu Deus, nossos maridos são pessoas adultas. Eles têm que se responsabilizar, eles têm que cuidar deles. Eu sei que nós temos um olhar, né, muito mais sensível, nós conseguimos ver coisas que eles não veem, nós podemos alertar, nós podemos avisar, mas quantas vezes os nossos maridos, eles não avançam naquilo que Deus tem para eles, porque nós ocupamos esse lugar de os guardar e nós deixamos eles tão confortáveis que eles não se movimentam. E isso se torna mais um fardo para nós. Nós achamos que nós temos a obrigação de nós fazermos os nossos maridos se movimentarem e eles só irão se movimentar se nós avisarmos, se nós fizermos, se nós colocarmos ali na frente, se nós diminuirmos, às vezes, até a carga deles. Não. Quanto mais nós diminuímos a carga dos nossos maridos, quanto mais nós tiramos deles aquilo que Deus os chamou para fazer, mais isso é colocado sobre nós e vai se tornar mais difícil deles viverem o propósito que Deus tem para a vida deles. Mãe, esposa, mulher, nós temos um papel, assim, essencial na vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos maridos, de todos que nos rodeiam. Mas se nós não conseguirmos ser aquelas mulheres que Deus nos chamou para ser, não cansadas, não sobrecarregadas, nós jamais conseguiremos viver na plenitude daquilo que Deus nos chamou para viver. Imagine você hoje, você que está cansada, você que está sobrecarregada, imagine que a sua vida só se resuma nisso, que você tem vivido até hoje, cuidar de todo mundo, se preocupar com todo mundo e não cuidar de você. É tempo talvez de você parar e analisar. Por que eu faço isso? Por que eu sirvo todo mundo e eu esqueço de mim? Por que eu faço tudo para agradar as pessoas e eu nem sei o que eu gosto? Por que todo mundo tá ao meu redor? Porque eu sou aquela que todo mundo ama, eu sou aquela que todo mundo liga porque precisa de um conselho, porque precisa de uma palavra, porque precisa de tudo, mas quando eu tô mal eu não tenho ninguém. Por quê? É tempo muitas vezes de nós pararmos e analisar. Será que esse cansaço foi algo que Deus colocou sobre nós? Ou será que nós que colocamos sobre nós mesmos por causa de tantos medos que nós temos? É tempo de pensar sobre isso. Não é tarde. Você pode começar a partir de hoje, a partir da sua próxima decisão ou atitude, você analisar. Por que eu vou fazer isso? Será que é por medo ou é porque realmente eu quero fazer? Será que é porque eu quero estar com aquela pessoa porque eu tenho medo de que se eu não estiver com ela, ela vai embora? Vou deixar um versículo para vocês. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 e 29 e 30 diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Se o fardo que você está levando é pesado demais, se você está sobrecarregada, tenho algo para dizer para você. Quem colocou isso sobre você não foi Jesus. Pode ter sido você ou as pessoas que estão ao seu redor, mas não foi Jesus. Mas nunca é tarde. É tempo de você parar, analisar. O ano está só começando e ainda dá tempo de você continuar o resto do seu ano sem sobrecarga, sem cansaço excessivo e você poder desfrutar da vida que Deus escolheu para você. Beijinhos para você. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser.